verde. Pedindo para ver se está verde, porque eu não enxergo se está verde. Então, bom dia para quem está na transmissão. Para quem está aqui, nós já ouvimos algumas vezes o bom dia. Atos, o Gohan Rubens falou do versículo, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, 11 e 12. Uma alegria imensa estar com vocês. Nós não pudemos estar com vocês semana passada, do retiro da igreja. Já tínhamos assumido um compromisso ano passado, antes mesmo de ser definido o retiro da igreja. Estávamos em Maringá, com os jovens da terceira região das igrejas do Paraná. E foi muito bom, muito grato ao Senhor de poder ter oportunidade, privilégio de ministrar para alguns jovens que a gente já havia ministrado a seus pais quando eram jovens. E alguns dos quais nós já tivemos na terceira região, alguns dos quais não eram nascidos quando a gente esteve em Curitiba, né? Então, foi um privilégio imenso e poder estar sentando juntos, conversando, e os jovenzinhos de primeiro ano do ensino médio perguntando para nós coisas ali na mesa da refeição, querendo saber de nós. Foi uma coisa muito grata ao Senhor, agradecemos as orações. Como o Gohan estava falando, nós estamos começando, nessa semana, uma nova série, que é Bases da Fé Holiness. E, na série anterior, estávamos falando sobre edificar a igreja, e fazendo um link com o texto de 1 Pedro, que também fala da pedra angular. Eu quis trazer esse versículo de hoje, que resgata esse assunto e nos remete no tema de hoje. E desculpa, irmãos. E também eu achei muito legal que Deus permite que a gente trate desse tema justamente quando estamos com a Páscoa ainda fresquinha na nossa mente. Nós celebramos a Páscoa, que fala da morte de Jesus Cristo. Como diz pastor Edu, e um querido amigo nosso que a Covid levou, a Páscoa é ou deveria ser a celebração mais importante dos cristãos, mais do que o Natal, porque fala da morte de Jesus, da ressurreição e da razão porque nós estamos aqui. Que se não fosse Jesus, a gente não estaria aqui. E toda a obra de Jesus na cruz. E foi muito legal esse link com essa série, né? Muito joia. Será que pode pôr para projetar aí, por favor? E hoje nós queremos falar sobre Cristo nosso Salvador. Cada família da fé, já está? É que não está aqui para mim, aqui não está funcionando? Oh, ai, ai. Então, como é que eu vou conseguir passar? Tá bom. Cada família de fé tem uma base, tem uma crença, tem uma fé por onde se baseia, se constrói, se fortalece, e que é também aquilo que dá prática para aquilo que a gente faz no dia a dia. Igreja Holiness, resgatando um pouquinho sobre quem nós somos, a Igreja Holiness começou lá no Japão com o pastor Juji Nakada, que era originalmente um pastor metodista, que ficou frustrado no seu ministério, porque achou que as coisas não estavam indo muito bem, e falou: vou desistir do ministério. Aí a esposa dele falou assim: mas eu casei com você porque você era pastor? Como assim você vai desistir do ministério?
Aí ela falou, o que você precisa para você entrar no eixo de novo? Ele falou, olha, eu ouvi dizer que lá nos Estados Unidos tem um movimento muito forte acontecendo de avivamento, e eu queria estudar lá. Ela falou, tá certo. Ela tinha recebido um dote quando casou. Ela falou assim, pega aqui meu dote, vai para os Estados Unidos e resolve essa questão aí. E assim, ele foi para os Estados Unidos, Instituto Moody, e tentar entender melhor sobre essa relação com Deus. E depois de uma experiência muito forte com Deus, ele falou, o que eu vim buscar, eu já consegui. Agora eu posso voltar para o Japão. E, inicialmente, ele participou ali das reuniões de santidade, onde ele teve esse contato e teve essa experiência com Deus. Por isso que deu nome à nossa igreja, que Holiness significa santidade. E por algumas razões nós não adotamos o nome em japonês. Mas no começo, o pastor Nakada não tinha intenção de formar uma igreja no Japão, mas começou a pregar sobre santidade, que era aquilo que ele experimentou. E em pouco tempo se tornou igreja. Então, as nossas origens de fé, as nossas bases de fé, vêm dessa teologia Wesley arminiana, que também é a teologia que orienta a igreja metodista, de onde o pastor Nakada veio, que é uma teologia fruto da teologia de Jacob Arminius, revisitada por Wesley. E, por isso, nós temos várias igrejas irmãs, né, que vêm da mesma origem. E ainda, como ênfase doutrinária, o livro de A.B. Simpson. Eu ia pôr a foto do livro, esqueci. Mas foi um pastor canadense que falou sobre 4 dimensões do Evangelho, que também a Igreja Holiness entendeu que essas eram as nossas bases de fé, e nós pautamos a nossa fé sobre isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre, começando essa série de bases da fé Holiness, nós vamos começando a falar sobre a primeira das dimensões, das 4 dimensões. As 4 dimensões falam sobre a salvação, santificação, cura divina e segunda vinda. Essas são as 4 dimensões da fé Holiness. E hoje nós queremos falar de um aspecto da salvação, de um aspecto pessoal dessa salvação que nós vivemos. Cristo como nosso Salvador. Essa é a nossa herança de fé, a nossa salvação e o nosso Salvador. Mas espera aí, Salvador, Jesus salva da gente do quê? Por que a gente precisa de um Salvador? A primeira coisa que eu queria falar é que Jesus salva-nos de um abismo e de um distanciamento eterno entre nós e o nosso Deus. Deus criou todas as coisas e criou a gente também, sabe? E quando Ele criou, Ele queria andar perto da gente. Ele tem saudade da gente. Ele quer estar perto de nós para andar com a gente. Mas nosso Deus é um Deus santo. E junto com Deus santo, não dá certo pecado. Não combina. No entanto, como é que Deus que nos criou, e a gente passou lá, depois de Adão, só fazendo meleca, só fazendo caca. Mas essas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está escrito na Bíblia. Então, cada vez que a gente faça, por querer e sem querer, faça, pense, ou passe na cabeça, a gente já está errando o alvo. E todas essas coisas fazem separação. E a gente, às vezes, pensa assim, a gente gosta de pensar de nós, bem de nós mesmos, né? Não, você fez uma coisa que não foi legal. Não, eu fiz, mas pensa bem. Todo mundo faz, né? Como se isso amenizasse aquilo que a gente não fizesse de ilegal, né? O fato de todo mundo fazer não diminui o fato de que a gente fez uma coisa que não foi bom.
Ou a gente fala assim, não, mas eu não tive intenção. Não, eu bati em você, detonei seu carro, mas não foi com intenção. Mas, no entanto, o carro detonou. Ou você machucou alguém. E essas coisas que, às vezes, a gente nem pensa que está fazendo, querendo ou não, a gente não consegue se safar disso. A gente acaba fazendo. Que a gente nasceu assim. Só que isso vai nos distanciando de Deus. E Deus fica com saudade de nós. Deus quer estar junto com a gente. Mas o que acontece? Como que a gente resolve isso? Deus falou, eu resolvo de um jeito. Eu mando meu filho, meu único filho, para ser Salvador. E a questão é que Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, que nós celebramos na Páscoa, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. O que eu faço com essas coisas que eu fiz por querer e sem querer, mas que nos fazem distância com Deus? Eu não consigo fazer nada para resolver isso. Nenhum ser humano consegue. Só Jesus. Uma pessoa que não tem pecado. Uma pessoa santa que não tem pecado. E a gente, por isso, é só Jesus que pode fazer esse papel, de fazer essa ponte, fazer esse meio de chegar a Deus. E o caminho é que nós podemos reconhecer aquilo que a gente fez e pedir que o Senhor nos perdoe, porque assim a gente aproxima de Deus. Então, às vezes, a gente tenta maquiar a vida da gente com essas coisas. Olha, todo mundo faz, eu não tive intenção, e não reconhece o erro. Quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de receber Jesus como nosso Salvador. Porque o tema, até foi uma pequena conversa ali com o Gohan, o tema ficou Cristo, nosso Salvador. A gente estava tentando encolher o nome, mas a verdade é que a salvação, Deus providenciou para todos. Mas Jesus pode ser nosso ou pode ser Salvador só. E a questão é que nosso convite é que Jesus seja nosso Salvador. Porque o Senhor... Quando a gente aproxima de Jesus e pede perdão, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo resolver isso. Senhor, vem ser o meu Salvador. E eu paro de usar outras coisas que tentam maquiar e assume de vez. Não, eu fiz. Não foi legal. Isso está me distanciando do Senhor. Sabe aquela pessoa que você gosta muito de estar perto e, às vezes, por algum motivo, sei lá, aconteceu alguma coisa, vocês não estão mais conversando? Deus é assim. Ele sente saudade de nós e está esperando que a gente peça perdão e volte para Ele, para ser o nosso Salvador. Tem um outro aspecto de por que Cristo é nosso Salvador e o que acontece nessa salvação, é que Ele nos salva pela graça. Graça de Deus. Olha, a gente ouviu falar que não existe almoço de graça, né? Quando tem, vocês já ouviram isso, né? Não existe almoço de graça. Às vezes alguém pagou para você. E essa questão da salvação pela graça, para nós é de graça. Não custa, mas custou para Jesus. Na Páscoa, que a gente lembra, Jesus morreu. Nossos erros fizeram essa separação. Como é que nós vamos resolver essa questão dessa separação? O Cordeiro de Deus, Jesus, resolveu para nós. Ele deu a vida dele, que é santa, sem pecado, para que nós pudéssemos... Ele pagou a nossa dívida. Não tem almoço de graça. Alguém pagou para você. Jesus pagou para você. E tem uma coisa que
a salvação é pela graça de Deus. Porque não é você que faz, é Deus que faz. Sabe, tem uma coisa que a gente tem, assim, é cultural, né? Quando a gente é descendente de japonês, a gente não gosta de dever nada para ninguém, né? E se alguém faz alguma coisa, você fala, não, mas eu quero... Não, como assim de graça, né? Então, você quer compensar. Mas, olha, com relação às nossas melecas, que fizeram separação entre nós e nosso Deus, não existe nada que paga. Nada. Você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode dar o seu próprio corpo, você pode derramar sangue, você pode dar o dinheiro que você quiser. Isso não paga essa dívida. Só alguém santo como Jesus fez isso. E sabe, a gente tem oportunidade de experimentar isso de graça. A gente sabe disso às vezes, sabe? Mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa como se aquilo que a gente faz fosse amenizar o nosso problema, nossa meleca, nossa caca. Fez uma caca, põe o tapete em cima. Isso não resolve. Não resolve. Mas quando a gente chega até Deus, experimenta de graça, recebe de graça, pela graça de Deus que Ele fez isso por nós, e você não faz nada, não tem nada que a gente possa fazer, que possa resolver isso. Pela graça de Deus que nós somos salvos, isso é um presente. Só que a gente, às vezes, não quer receber esse presente, você quer pagar pelo presente, mas é dado por Deus, e não é resultado de esforços. E eu quero convidar nessa manhã que a gente dê uma olhada na nossa vida. Que, às vezes, queremos viver uma vida cristã pagando para Jesus. Você não quer dever nada para Jesus. Como se a gente fosse... Como se aquilo que a gente fizesse tivesse algum nível para poder equiparar aquilo que Deus fez para nós. Não tem o quê? Não tem o quê? Deus nos salvou de graça. E que você possa, nessa manhã, se lembrar disso. Existe um terceiro aspecto da salvação que Jesus nos dá, Cristo como nosso Salvador. Ele é nosso quando nós fazemos opção por Ele. Porque Cristo morreu na cruz para providenciar a salvação para todo mundo, mas nem todo mundo quer. E Ele pode ser seu, você pode dizer que Ele é seu, quando você faz opção por Ele. E a opção por Jesus, estamos vendo aquilo que o pessoal do curso lá de Princípios da Vida Cristã já viram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem recebeu Jesus é filho de Deus e tem a salvação. Percebe que tem uma condicionante aí? Mas existe uma condicionante. E se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se. E a questão é que às vezes a gente já fez uma oração dessa por Jesus, mas todos os dias eu faço opção por Jesus. Todos os dias eu tenho a chance de seguir a orientação do Senhor ou não seguir uma orientação do Senhor. Todos os dias eu tenho a opção de falar que Jesus Cristo é nosso Salvador ou não está sendo naquele momento. Depende de como eu lido com isso e como a gente lida com isso. Tem um quarto aspecto que eu quero falar, que Cristo é nosso Salvador para nos dar vida, uma família e um futuro. Sabe, às vezes alguém falou assim, Deus é muito narcisista, que as pessoas só para si, por isso que Ele se deu, Jesus que não tinha culpa nenhuma, Ele se deu para transformar a vida sem graça, sem rumo,
cheia de pesos que a gente vivia numa vida de verdade. Quando Jesus pagou a nossa dívida, foi assim que Ele fez. Assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Foi o que aconteceu comigo. Eu achei que eu era uma pessoa que não tinha nada de bom. Eu achei que era uma pessoa catada na lata de lixo. Para os mais jovenzinhos, antigamente o lixo era jogado na lata de metal mesmo. Não era nem de inox chique, como tem hoje em dia. E que não fazia nada de certo. E que, então, não merecia nada de amor das pessoas. E, por causa disso, fui fazendo algumas coisas e vivendo de algumas formas na minha infância, achando que aquilo mudaria a minha situação. Mas Deus, quantos anos que eu falei? 48 anos que eu recebi Jesus no meu coração. E cada dia, aquilo que, na minha tenra idade, eu achei que era melhor eu morrer do que viver daquele jeito, Jesus me trouxe vida. E me trouxe perspectiva de vida. E foi curando as minhas feridas, e tem curado as minhas feridas. Ele tem me dado uma nova vida. Ele tem sarado o meu interior, me deu propósito. É isso que Jesus faz, e é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Jesus transforma, dá perspectiva, dá visão de futuro, para onde você vai. Cristo, nosso Salvador, salvou de mim mesma. Salva das minhas mazelas, dos erros, traz cura, traz um jeito leve de viver e significativo. Às vezes, a gente não vive isso porque a gente não abre para Deus. Cristo pode ser nosso Salvador hoje. À medida que nós nos abrimos para o Senhor, à medida que nós deixamos Ele trabalhar na nossa vida. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, gente sem rumo, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A gente passa a pertencer à família de Deus. Sabe o que é ter um Deus que é Pai, que não larga a gente, não se esquece de nós, mesmo quando a gente esquece dEle? Sabe que é ter um Deus que é Pai, que faz as coisas por nós, mais do que aquilo que nós imaginamos e pensamos? Esse é o Deus, Jesus Cristo, que quer ser o seu Salvador nessa manhã. É impressionante. A gente anda por aí, por lugares que você nunca imaginou. Você pode encontrar irmãos do mesmo Pai, que vivemos debaixo da mesma graça, da mesma direção, do mesmo suprimento. E nós temos uma promessa. A nossa vida não se resume a isso. Não bastou pagar nossa dívida, ainda deu significado, dá propósito e dá um futuro. Nós não estamos perdidos por aí, nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos uma perspectiva de um lar onde não há dor, não há tristeza, não há sofrimento. Porque estamos com Jesus, pertencemos ao nosso Salvador. Ter Cristo como nosso Salvador nos traz esperança, uma visão de futuro, um reino. Todos nós um dia vamos partir. E aquilo, nós sabemos para onde vamos. Nós vamos viver para sempre com o nosso Salvador. Cristo, nosso Salvador, é o que nós estamos conversando nessa manhã bem rapidamente. E Ele pode ser seu Salvador. E a gente possa dizer que é nosso. O que nós cremos, em quem cremos,
pavimenta o caminho por onde andamos. Às vezes a gente fala que é de Jesus, mas você acredita que quem vai resolver a tua vida é o seu jeito de fazer as coisas. Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso. Mas peraí, Jesus, eu tenho um jeito melhor. Aí, Jesus não tem como fazer. E a gente não... Aí você crê que é você que resolve. Você está agindo assim. Ou você deixa que Jesus seja o seu Salvador e possa tirar da sua vida. Jesus quer fazer isso hoje. Todo abismo e toda a separação que existe entre nós e Deus. Quantas vezes você tem saudade de Deus e fala, poxa, Deus parece que está longe. Deus está aí. E você? Está pertinho dele? Se arrepende, volta para Jesus. Hoje é dia de experimentar o Senhor, Cristo como seu Salvador. Isso é de graça. Não há nada que você precise fazer, a não ser abrir sua vida para Jesus. Isso é pela graça de Deus. Se nessa manhã você tem sentido uma vida miserável, sem propósito, se existe alguma coisa que você fala, está faltando na minha vida, nessa manhã, faça uma opção por Jesus. Faça uma opção por Jesus Cristo. Ele está pronto para te dar uma vida, uma nova vida, em cada área da sua vida. E uma vida de verdade. Não uma fake vida, que a gente põe no Instagram, trabalha a foto para pôr no Instagram, escolhe a melhor das fotos, trabalha a foto e o melhor dia que você está. O dia que você está mal, você não põe no Instagram, né? Mas Jesus quer dar uma vida de verdade, quando você está na frente dos outros, quando você está no meio da sua família, quando você está sozinho. E você experimenta a paz. E de fazer parte da família e do reino do Senhor. Nessa manhã, o Senhor nos convida para ser o nosso Salvador. E você pode continuar vivendo como você vive. Mas você pode fazer opção por Jesus. Para que cada área morta da sua vida, esquecida, Jesus possa trazer vida e esperança. Ele tem poder. Às vezes não é no tempo que a gente quer. Mas Jesus tem poder. Às vezes a gente pensa que, Deus está demorando, por que Deus não está fazendo? Mas você também não está abrindo espaço na sua vida. Sabe? A vida da gente tem muita tralha, tem muita bagunça. Aí Jesus fala assim, dá um espacinho. Mas não tem espaço para Jesus. Tem tanta coisa lá, tem tanta porcaria. E às vezes o convite nessa manhã é que você abra espaço na sua vida, no seu coração, para Jesus. Cristo é meu Salvador. É nosso Salvador? Amém. Pastor Edu vai nos conduzir nessa manhã, na ceia do Senhor. Então eu convido ele, possa conduzir esse tempo.